Gente, esse canal é fruto de um trabalho que eu estou desenvolvendo, um projeto, juntamente com a professora doutora Rosemary, que se chama Se Liga no Agro, e com o Iacertão PE, e o intuito é mostrar conteúdo de qualidade, certo? O conteúdo sobre temas interessantes, e como esse também aqui que a gente vai falar, que é uma ideia que você pode até implantar, você que está assistindo aí, que tem interesse em implantar uma horta, de fazer um cultivo de uma horta juntamente com a criação de animais, né? E pode ser uma ideia interessante que você pode implementar aí na sua área. Eu sou Evandro Rodrigues, graduando em agronomia. Estou aqui hoje com Valdson Gabriel, que é graduando em agronomia também, né? Que ele faz parte aqui do projeto PAIS, né? Que ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre o projeto e como é essa forma de cultivo, certo? E a gente vai ver também como é essa interação dos animais com o cultivo que você vai implementar aí na sua área. Valdson, explica pra gente o que é esse sistema PAIS. O sistema PAIS ele é um sistema de produção agroecológica integrada e sustentável. Agroecológica por quê? Porque ela usa princípios agroecológicos no seu sistema, na forma de produzir, certo? Sistema de produção agroecológica integrado e sustentável. Por que integrado? Aí entra a parte animal, que a gente consegue integrar tanto a produção vegetal, hortaliças, frutas aqui, como tem aqui, por exemplo, banana, né? E a meta é colocar outros também, outros tipos de fruteiras. A gente consegue aliar a produção vegetal com a produção animal, né? Que no caso aqui é galinha, né? E aí a gente consegue integrar essas duas áreas aí de produção, né? Animal e vegetal, para dar uma sustentabilidade ao sistema, daí a parte sustentável, tá? Onde as galinhas elas vão contribuir para o desenvolvimento vegetativo das plantas, né? Com produção de esterco, compostagem, enfim. A gente vai usar os resíduos das galinhas para adubar canteiro, e aí a gente tem essa ciclagem de nutrientes. E os restos, né? Os restos culturais, algum resto de poda, alguma coisa do tipo, né? Mais as partes de hortaliças e frutíferas de pequeno porte também, de ciclo mais rápido, a gente consegue alimentar as galinhas. Então a gente vive, a ideia do projeto é que ele seja sustentável nesse sentido, que ele fique sustentável, as galinhas contribuindo para os canteiros, só que contribuindo para sustentar as galinhas. Sim. Então essa é a explicação. E aqui você está fazendo uma revitalização, né, no projeto, que ele já tinha começado, né? Esse projeto ele foi implantado em 2018, tá? Só que aí vinha andando, a gente chegou a levantar canteiro, começou a produzir, a gente teve produção de abobrinha, couve, enfim, várias coisas aqui. Inclusive essas bananas foram plantadas nesse tempo ainda, naquela época, né? Então aí você vê que está bem entorceirado, né? Todas elas, ali a gente já deu um trato nelas, mas está precisando de um trato a mais aí. Então, esse projeto ele foi implantado em 2018.1 e de lá para cá a gente veio cuidando, só que aí veio pandemia, aí todas aquelas restrições, né, aquelas dificuldades desse período de pandemia, e acabou meio que ficando abandonado, né? Ficou abandonado e cresceu as plantas, principalmente mamona e as plantas indesejadas aqui na área, né? Indesejadas entre aspas, tá? Porque a gente consegue manejar essas plantas espontâneas aí a nosso favor também. Então foi meio que ficando abandonado mesmo, né? A gente tem uma área aqui que está intocada desde o período de pandemia, então dá para ter uma noção de como ficou. E a gente vem reativando isso aos poucos e já botando para rodar a coisa, né? Os canteiros já estão boa parte já reformados, e já estão alguns produzindo, já foram semeados uma parte também, tá? Então esse projeto vem, a gente vai desenrolando ele aos pouquinhos e botar para rodar. E aí no caso, porque esse sistema de mandala, né, você pode tanto utilizar no centro a criação de galinhas, né, como também da parte de piscicultura também, né? Pode. No projeto original, a gente verifica que o projeto original, entre aspas, né? O projeto mandala, né, que é do tipo mandala, que é a mandala. Mandala é
representação, né, geométrica ali, uma representação, uma figura que representa a relação do homem com o cosmos. Então o fundador desse tipo de sistema, ele seguiu essa linha aí para poder definir o desenho da área, o desenho dos canteiros, as posições. Como se fosse o sistema solar, né? Isso, basicamente isso. O que é que acontece? Essa figura é um círculo que é circunscrito num quadrado, e essa figura ela tem subdivisões que são similares, que é o que acontece aqui. A gente tem uma área, nesse caso quadrangular, tá? E aqui no centro a gente tem um círculo principal, quer dizer, vários círculos, né? Vários círculos que são subdivididos em outras subunidades menores para poder que são similares, e aí a gente usa esse tipo de desenho para poder a gente conseguir um melhor aproveitamento do espaço e conseguir produzir também nesse sistema. Então o sistema mandala originalmente ele partiu dessa ideia, e no centro foi colocado um tanque de peixe, né? Foi utilizada a piscicultura. Mas aí existiram adaptações desse tipo de sistema, tá? E hoje o que a gente usa aqui, a nomenclatura desse projeto é o sistema PAIS. O sistema mandala, o rapaz patenteou esse nome. Certo. Então a gente não pode usar esse nome mandala. Aqui é PAIS. É PAIS, sistema PAIS, Certo. Sistema de Produção Agroecológica Integrada. Certo. Então aqui o que a gente usa, no caso da galinha, mas pode ser utilizado também o tanque de peixe. Aqui no caso o tanque de peixe vai servir para irrigação, porque é uma água bem fértil, né? Bem filtrada. E aí tem uma disposição também das culturas que você quer implantar, né? No caso. Tem toda uma lógica baseada no desenvolvimento da planta, do porte da planta, né? No ciclo de cada cultura que você vai implantar. Por exemplo, culturas de maior porte, né, que tem um ciclo mais longo, você pode colocar nos canteiros mais externos, né, porque elas vão servir, isso baseado também na orientação do sol, né, leste-oeste, norte-sul, enfim, você vai ver a orientação da sua área e vai alocar essas plantas baseado nisso também. Mas elas é recomendado que se coloque sempre nos canteiros mais externos, porque elas vão criar uma situação de sombra, vão servir como quebra-vento, para as culturas de menor porte e menos resistentes, né, digamos assim. Por exemplo, a parte de hortaliças. As hortaliças, de modo geral, né, tem algumas exceções em alguns casos, como o coentro, salsa, que são mais rústicas e elas exigem uma insolação maior. Mas, por exemplo, a alface, algumas culturas mais terras, assim, como o alface, por exemplo, vou dar o alface aqui como exemplo, elas são menos exigentes em luz, entendeu? Elas são mais suscetíveis à desidratação. Então essas plantas elas vão servir como uma barreira protetiva contra a radiação e vento para essas outras de ciclo mais curto. O que é que acontece também? Daqui que como essas plantas são de ciclo mais longo, daqui que você vem chegar a produzir, nesse meio tempo você pode cultivar plantas de ciclos mais curtos, né? Como as hortaliças, como foi citado, frutíferas. A gente pode colocar algumas culturas anuais, né? No caso, por exemplo, banana é uma cultura que ela é considerada perene. No caso, feijão já é anual, já está semeado aqui também. O milho, tem uma parte semeada aqui de milho também, que no caso o milho já serviria como alimento para galinha, entendeu? Então, tem toda essa lógica, você tem que ter todo esse cuidado na hora de colocar as plantas nos canteiros, para colocar nas posições que vai favorecer as outras culturas de modo geral. Então, elas entre si vão meio que se ajudar, né, dependendo da posição que se coloca. Certo. E tem um limite, por exemplo, porque a gente vê vários canteiros, né, em círculos e aí eles vão aumentando o raio, né? Tem um limite que você que tem que se ater ou não? Se você tiver uma área que você puder aumentar... Isso vai depender muito da mão de obra disponível. Porque não adianta, se você tem, por exemplo, um agricultor familiar, ele quer implantar esse sistema na área dele, essa daqui é uma área relativamente pequena, ele quer implantar esse sistema na área dele e ele quer colocar 10 canteiros, ou seja, 10 círculos né, de canteiros. Será que ele tem mão de obra para tudo isso, para manter isso tudo? Se ele tiver mão de obra suficiente para isso, tranquilo. Se ele tiver água suficiente para isso,
tranquilo também. Então vai depender de vários fatores, entendeu? Certo. E como você falou em água aí, em relação à irrigação, a forma como que vai ser irrigado, tem um melhor sistema que pode ser utilizado ou é o que o produtor tiver disponível? Porque às vezes você não tem como comprar uma mangueira de irrigação, para um gotejamento, enfim, para colocar um sistema que às vezes é muito caro. Pode ficar a critério ou tem um recomendado? Assim, dependendo da condição financeira do produtor, se ele tiver uma fonte de água perto, que é de extrema importância, ter uma fonte de água, né, até porque essas plantas hortaliças, tá, elas são mais sensíveis ao déficit hídrico, então precisa ter uma fonte de água. Mas uma alternativa para aquele produtor que não tem condição financeira de comprar as mangueiras suficientes para todos os campeiros, toda essa parte as peças para a gente montar um sistema de irrigação, pode ser que dê certo, assim, dependendo da mão de obra dele também, colocar uma caixa d'água no chão e ele vir regar no regador mesmo, a rega manual. É uma alternativa, né? Mas falando de sistema de irrigação, o mais recomendado para esse tipo de projeto é realmente o sistema de gotejamento, por conta da eficiência desse sistema. A eficiência desse sistema chega aí na casa dos 90% de eficiência. Então você tem um mínimo desperdício, o menor desperdício possível, né, falando-se em aplicação de lâmina de irrigação. Então o sistema de gotejo é o mais indicado por conta disso. Aí partindo também da ideia da ideia agroecológica, a gente precisa reduzir o desperdício da água, né? No caso, falando da irrigação. E aí, no caso, que as galinhas elas ficam no centro, né? E tem um local também para elas ter um pouco mais de espaço, né? Para poder andar. Isso. No caso aqui, as galinhas elas têm no galinheiro, essa área central. Elas têm a área do comedor, né? Que vai fornecer algum tipo de alimento para ela ali. No próprio galinheiro. Tem a área onde elas vão fazer postura. E tem também uma área reservada para circulação livre dessas galinhas, né? Para elas pastarem, assim, né? Eles vão procurar o alimento delas em campo. Então tem uma área reservada para isso. Como é que as galinhas saem do galinheiro e chegam nessa área sem ter acesso aos canteiros? Através de um túnel telado que a gente conduz saindo do galinheiro até chegar nessa área reservada para as galinhas terem acesso livre, né? Buscarem alimento. Então, isso é tudo dimensionado de acordo com a capacidade e com a quantidade de galinhas que pretende criar. Ou então, o inverso. Do espaço disponível, você dimensiona a quantidade de galinhas que dá para aquele espaço para suportar. Certo. E aí, quando você pensou na ideia do projeto aqui, era no intuito para mostrar como uma área experimental para os alunos ou era de forma de extensão para outros produtores virem visitar? Isso, é na forma de extensão e também para alunos. É um projeto de extensão, né? A ideia aqui era implantar uma unidade demonstrativa, ainda implantar uma unidade demonstrativa, uma unidade modelo aqui dentro da instituição, para que a gente consiga fazer a capacitação de alunos e pequenos produtores também que tenham interesse em implantar esse tipo de sistema. É uma ideia muito interessante, pessoal, a gente ver a forma que você vai lidar tanto com a produção de vegetais, como também a produção da criação animal também, que pode gerar uma renda extra, né, para a agricultura familiar, para aquela família, né? E que também serve, também, claro, se você quiser ter uma horta, um cultivo orgânico na sua casa, né, que você não, você vai ter disponível ali de fácil acesso, né? E é bem interessante ver essa questão da interação do cultivo animal com o cultivo vegetal também, certo? Então a gente fica por aqui com esse vídeo, a gente vai ver algumas imagens aí também, para vocês poderem observar direitinho. Então muito obrigado, Valdo, por ter tirado um tempinho para poder falar com a gente. Por aí.